Olá, turma do sexto ano. Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje vamos trabalhar sobre figuras geométricas planas, capítulo 5 do Trilhas, do módulo 2. Então vamos falar sobre ângulos e retas. Então, ângulos e retas. Nesse tópico vamos estudar ângulos e retas e conhecer suas características. Ponto reto e plano. Ponto reto e plano são conceitos que não têm definição. Para compreendê-los, podemos relacioná-los ao estudo de figuras geométricas espaciais, em particular aos elementos dos poliedros, por exemplo, vértices, arestas e faces. O ponto é uma figura que não tem dimensão, e para representá-lo, as letras, nós podemos representar eles com letras maiúsculas do nosso alfabeto, ou seja, usamos o A, B, C e assim por diante. Então vamos lá, gente. O que seria o ponto então? Nessa figura aqui, ó, nós temos dois pontos, ó. O ponto A, ok, e o ponto B. Está aqui para vocês. Então vocês observam que o ponto, ele não tem dimensão que nem uma reta. A reta, ela tem um comprimento, já o ponto não. Ele praticamente, ele é marcado apenas um pontinho, tipo isso aqui, ó. Você faz um pontinho, isso aqui é um ponto, ou seja, ele não tem comprimento, ele não vai ter largura e ele também não vai ter altura, certo? Ok, então essa é uma definição de ponto. Tipo, um grão de areia é um ponto, pode ser representado. Algo bem distante, tipo uma estrela lá no céu, também pode ser um ponto e assim por diante, ok? Agora vamos trabalhar sobre o plano. O plano é ilimitado em todos os sentidos e não tem espessura, E é representado por meio de letras minúsculas do nosso alfabeto, ou seja, podemos utilizar tanto o alfa como o beta e assim por diante. Então, o que vocês vão observar aqui, gente? Nós temos um plano aqui, ó. Então, isso aqui, ó. Essa área aqui, ela é considerada um plano, porém, aqui ela está determinada, ou seja, aquela nessa situação, ela já foi determinada uma área, certo? Só que o plano, ele pode abranger maior. Pode observar aqui, ó, que aqui mostrou ele já desenhado maior, ok? E vocês podem observar que lá no cantinho, lá em cima, nós temos uma letrinha alfa. Isso aqui, ó, é a letra do grego que a gente fala aqui, ó, alfa ou beta, pode ser representado por essas letras. Então, plano nada mais do que uma área plana, certo? Lembra que tem que ser plana, retinha, tanto na horizontal ou vertical, ok? E assim por diante. Então, observe que nele também o plano é ilimitado, ou seja, em ambos os sentidos, tanto no comprimento quanto na largura, ele pode ser bem largo. Próximo passo aqui, nós vamos trabalhar sobre a reta. A reta é uma linha que não tem extremidades, ou seja, não tem começo e não tem fim. Então, pode observar, gente, que a reta, se eu começar aqui, ó, ela pode continuar e assim por diante por ambos os lados, ok? O que passa pelos pontos A e B. Então, observa aqui que eu desenhei uma reta e ela passou pelos esses dois pontos aqui, ó, A e B, ok? Continuando aí na próxima página, aqui vocês podem observar aqui embaixo aqui, ó. Eu vou só dar uma falada sobre esse ponto aqui. Então, aqui nós determinamos as retas com letras minúsculas do nosso alfabeto, ou seja, colocamos a letra R aqui, ó, em minúscula. Então, significa que essa reta R é chamado de reta R. E nós nela temos o ponto A e temos o ponto B também. Continuando. Agora vamos trabalhar sobre reta, segmento de reta e semi-reta. Podemos indicar uma reta por meio de uma letra minúscula do nosso alfabeto, como eu falei lá anteriormente, certo? Nesse caso, a reta passada pelo AB. Então, aqui nós temos vários tipos de reta, então vamos reconhecer que tipos são elas, se ela é uma semi-reta ou se ela é um segmento de reta ou uma semi-reta. Todo segmento de reta tem começo e fim, ou seja, gente, é determinado pelo ponto A, ó, começou aqui, é determinado por um ponto e termina no outro ponto, isso é chamado de segmento de reta, certo? Já a semi-reta, ela tem começo, mas não tem fim, então, ou seja, ela começa aqui, ela passaria pelo ponto B e continuaria, isso aqui é chamado de semi-reta, certo? E assim por diante. Então, continuando, na reta R também é possível traçar semi-reta como origem de B passando por A, ou seja, o contrário, né, gente, que nós começamos de A para B, aqui nós podemos começar de B para A, ó, e passando por A e continuando assim por diante, então é infinito. Continuando aqui, não é possível medir uma reta ou uma semi-reta, entretanto,
mas nós podemos medir o segmento dela, certo, gente? Então, por exemplo, se eu passar uma reta aqui, ó, tipo aqui, já foi passado, a reta B e C. Essa reta eu consigo medir esse segmento de reta. Então, isso aqui é chamado de segmento de reta. Então, a gente consegue determinar o começo e o fim, então nós conseguimos determinar a distância entre os dois pontos, ou seja, que é de 3 centímetros. Ok? Ângulos. O que seria ângulos? Ângulos é formado por duas retas, certo? Ou semi-reta e assim por diante. Então, vocês podem observar, ó, se eu desenhar isso aqui formou um ângulo, ou seja, nós temos duas retas. E o ângulo é esse cantinho aqui, isso aqui é chamado de ângulo, certo? Tipo aqui nós temos norte, sul, leste e oeste. Vocês podem observar que aqui começou no norte, né? Passando aqui, você pode observar que a setinha indicou que ele começou aqui, né? Isso, ó. Fez uma volta completa, ok? Terminou no próprio norte. Então, neste caso, a reta voltou para a posição inicial, ou seja, indicando o norte. Então, isso aqui é chamado de quê? Uma volta completa, certo? Agora, vamos reconhecer meia volta. Já a meia volta, gente, observa que ele começou no norte. Observa aqui, ó, começou no norte e terminou no sul, ok? Então, formou meia volta. Neste caso aqui, meia volta para a direita, né? Do jeito que eu fiz aqui para vocês. Um quarto de volta. Então, ó, começa no norte, aí vai terminar aqui, né? Isso aqui é chamado de um quarto. Tanto faz, né, gente? Ele pode ser aqui, pode começar no norte para o leste aqui também, então também é chamado de um quarto. Então, se pegar essa distância aqui ou essa distância aqui, é um quarto de volta, ok? Então, lembrando, gente, que todas elas também formam ângulo, certo? Mas a gente vai estar estudando um pouquinho mais para frente aí. Aqui, vamos lá. Lembra quando a gente falou que uma volta forma uma volta completa? Então, observe que essa reta aqui, ó, elas se coincidiram. A primeira reta, ou seja, da formação inicial com a formação final, ela se formou uma volta completa, certo? Aqui, observe que aqui, ó, a gente tem duas voltas, é meia volta, ó, a reta inicial com a reta final. Observa que ela está formando meia volta, tá vendo? Lá também é assim. Um quarto de volta, ó, podemos colocar tanto assim, ou seja, um quarto de uma volta. E aqui, ó, nós temos 3/4 de uma volta. Ou seja, começou aqui e terminou no outro canto. Como vocês vão entender isso melhor? É a mesma coisa que você fazer o círculo e dividir ele em 4 partes, certo? Vocês podem observar, se você fazer um círculo aqui, ó, e dividir ele em 4 partes, vocês vão entender que ele tem um quarto de uma volta. Aqui ficou meio feio o círculo, mas só para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, ó. Então, isso aqui representa um quarto, ó, um de 4 partes. Aqui é a mesma coisa, você pode observar, ó, se você desenhar aqui, desenhar mais uma parte, fazer o círculo, ó, vocês vão ter o que? Vão ter 1, 2, 3 quartos de uma volta. Sobrou só essa parte sem circular, certo? Agora vocês vão identificar os ângulos formados por essas retas. Agora podemos observar umas situações na qual pertence a ideia de ângulo. O que seria ângulo? Por exemplo, nós temos uma placa. Essa placa aqui, ó, mostrou uma curva aberta, né? Então observa aqui, ó, isso aqui formou, ou seja, estava em linha reta aqui, depois quebrou um pouquinho para cá, ou seja, quebrou um pouquinho para a direita. Então formou um ângulo, isso aqui é chamado de ângulo, certo? Ó, então formou um ângulo. Aqui é a mesma coisa, uma curva de 90 graus, ó. Então, ó, estava em linha reta aqui no sentido vertical, logo quebrou na horizontal aqui para a direita, certo? Então observa aqui, ó, formou um ângulo também, ó. Nas árvores que nós temos aqui, esse pico aqui, ó, forma um ângulo, esse aqui também forma um ângulo, tá até destacado aqui já, ó. Isso aqui é ângulo, certo? Então, ó, duas retas, ó, aqui a reta aqui para vocês, ó, uma reta e aqui a outra reta descendo, ó. Então, ó, o que formou aqui entre elas foi um ângulo. Próximo, um ângulo é uma figura formada por duas semi-retas de mesma origem. Onde é a origem dessas duas semi-retas aqui, gente? Ó, observa aqui, ó, origem O, ou seja, partiu daqui formou a reta A e partiu daqui e formou a reta B. Então, elas têm a mesma origem. Porém, elas são determinadas pelas letras daqui A e B, ou seja, dois pontos, A e B maiúsculo, né, que são pontos, certo? Chamados, aqui o lado OA, aqui é chamado de lado OB. Tá aqui para vocês, ó, os lados OA e os lados OB. O vértice é chamado de origem, gente, ou seja, a origem das duas retas. Então, a origem aqui, ó, é formada pelo vértice O
como está escrito para vocês aqui, ó, o vértice O, origem das duas semirretas, certo? Próximo. Continuando aí também podemos indicar esse ângulo por A ou B, ou seja, pegando esse ângulo aqui, ó, A, passando pela origem O e terminando no B aqui. Então, isso aqui é indicado pelo o ângulo A ou B, ou o contrário, né, começando pelo B e terminando no A, certo? I, B ou A. Lembra que esse chapéuzinho aqui, gente, representa o ângulo. Onde está o ângulo aqui, ó? Está na origem O, por isso que ele está com o acentinho em cima da letrinha O, certo? Então, sempre coloca esse acento aqui que representa ângulo, ok? Então, lembra, ó, A, O, nós vamos colocar o acento aqui em cima, isso aqui representa ângulo, B, certo? Vamos lá. Duas semirretas distintas com mesma origem, vértice, formam dois ângulos. Na maioria deles, os casos, não é especificado. Entanto, o que nos interessa seria o ângulo agudo. Ou seja, gente, o que mais interessa a gente, às vezes, a gente estuda mais esse ângulo aqui, ó, certo? Mas ele existe outro ângulo, ou seja, existe esse ângulo na parte externa aqui, ó, tá vendo? Isso aqui também é outro ângulo. Então, esse aqui é o ângulo agudo. Esse ângulo aqui seria chamado um ângulo praticamente... A gente fala de... Esqueci o nome no momento, mas ele, se não me engano, é acima de suplementar. Ok? Próximo. Medindo e construindo. Próximo, medida e construindo ângulos. Então, gente, a gente aqui vai entender como que é construir um ângulo através de retas, medida deles e assim por diante. Então, aqui, isso aqui ó, que nós estamos vendo é chamado de transferidor, ok? Vamos lá, isso aqui é chamado de transferidor, ó. Geralmente vocês observam que se vocês compram as réguas, aí vem as réguas lá circulares, aí tem aquela comprimento. Então, essas circulares é chamadas de transferidor, para medir ângulo, certo? Então, observa aqui, ó, que ela tem 360 partes, ou seja, vocês podem observar que vai iniciar no 1, provavelmente aqui é o ponto de origem 0, certo? Ela vai dar uma volta completa, ó. Só que aqui vocês observam que essa reta, ela indicou aqui, ó, começou do 0, ó, fez isso aqui todinho, uma volta completa. Tá bem pequenininho para vocês verem aqui, mas ele terminou no 360, que é esse ângulo interno aqui, ó, bem pequenininho aqui, ó, ok? Aqui é 350, o 360 termina aqui também, certo? Então, tanto o 0 e o 360 têm a mesma origem, ok? Nunca esqueça disso. Aqui vocês podem observar que o ângulo externo está mais visível, mas ele começa da outra extremidade. O normal sempre a gente começar daqui, ó, ok? Começar por essa medida. Mas se você observar que na outra extremidade, ó, o 0 está aqui, então ele vai fazer uma volta aqui, ó, por cima, vem aqui para baixo, ó, continuando, e vai terminar aqui, certo? Só fechar ela reta aqui quando eu comecei aqui. Então, ó, aqui termina no 360 também, ó, desse lado, ok? Mas o importante, a gente estuda mais, é esse lado aqui, ó. Vamos lá. Aqui nós temos outro semi-transferidor, ou seja, a metade de um transferidor. Esse transferidor, ele também, ó, tem 0 e vai só até 180, ou seja, ele forma apenas meia volta, ok? Então, lembrando, o que é a linha de fé? A linha de fé, gente, do transferidor é essa daqui, ó. Certo? Essa linha aqui é chamada de centro. Então, gente, quando vocês for medir um ângulo, vocês, por exemplo, vou traçar uma reta. Então, o ponto de origem tem que estar nesse centro bem aqui, ó. Ok, ó. Então, ó, por exemplo, esse ângulo que eu vou desenhar aqui é de 60 graus. Então, essa é a primeira reta, é semi-reta. Essa outra semi-reta tem que passar na origem 0, para você saber. Então, você sabe que essa medida desse ângulo que está aqui dentro, ele é de 60 graus. Isso é como a gente utiliza para medir um ângulo, ok? Por exemplo, se eu fosse medir aqui, nesse que eu acabei de desenhar aqui, vamos lá, ó. Aqui nós temos 180, ou 0, né? Começando no origem 0, só que eu quero desenhar um ângulo de 120 graus. Observe que eu tenho 90 até aqui, né? Certo? Então aqui é o 100, 110, 120, por exemplo. 130 e assim por diante. Então eu vou colocar 130 graus aqui para vocês, ó.
Observe que iniciou na origem, eu usei a linha de fé para me determinar uma semi-reta, e a outra eu pegaria uma régua e traçaria a outra semi-reta aqui. Então formou um ângulo aqui, ó, tá vendo? Esse ângulo aqui mede 130 graus, ok? Então, continuando. É o que eu falei aqui, eu já foi explicado aqui para vocês. Então, nós temos aqui um ângulo desenhado aqui, que ele colocou aqui para vocês um ângulo de 48 graus. Então, observe que iniciou aqui. Antes de chegar nos 50 graus, aí tem dois risquinhos antes, você vai tirar esses dois risquinhos aqui, ó, e traçar a reta. Observe que passou na linha de fé e na origem, que é a origem do centro. Então, sempre essas duas aqui que vai determinar o ângulo, certo? Continuando. Assim, podemos representar o giro de uma volta completa, de meia volta, de um quarto de volta e 3/4 de volta, da seguinte maneira. Então, observa, iniciou do zero, ó, fez uma volta completa, ela é chamada, e ela tem 360 graus, ou seja, uma volta completa tem 360 graus. Aqui formou meia volta, essa meia volta tem 180 graus, então a metade, né, gente? A metade de 360 é 180. Um quarto de volta é apenas uma parte de 4 partes, então um quarto de volta representa 90 graus. Esse 90 graus, gente, é chamado de ângulo reto também, certo? Aqui depois vocês vão ver umas figurinhas que tem esse quadradinho, isso é chamado de ângulo reto. Aqui, ó, nós temos o ângulo de 270 graus, ou seja, 3/4, ou seja, 3 partes. Suponha que aqui era 90, aqui mais 90 dá 270 graus. Continuando, de acordo com suas medidas, classificamos os ângulos em agudo, reto, obtuso e raso. No caso, o que seria um ângulo agudo, gente? É um ângulo cujo ele é menor do que 90 graus, certo? Então, vocês observam que isso aqui seria um quarto de volta, né? Então, observe que esse ângulo é menor do que um quarto de volta. Se é menor do que um quarto de volta, esse ângulo aqui é chamado de agudo. O ângulo reto, ele tem um quarto da volta completa, certo? Isso aqui é chamado de ângulo reto, ou seja, tem exatamente 90 graus. O ângulo obtuso, ele já é maior do que 90 graus. Observe que o risquinho aqui, ó, que representa 90 graus, observe que ele já ultrapassou, ele já está aqui, ó. Então, se ele ultrapassou, então significa que isso aqui é chamado de ângulo obtuso. E o ângulo raso, ele tem 180 graus exatamente, certo? Ok? Então tá aqui para vocês. Então é importante vocês saberem isso aqui para mim. Vamos lá. No dia a dia vocês têm assim, chute no ângulo. Esse ângulo que vocês observam, o que é chutar a bola lá no ângulo? É quando ele atinge praticamente quase as extremidades dessas duas traves, né? Observe que ele atingiu esse ângulo aqui, ó. Praticamente a bola tá entrando nessa faixa aqui das duas semi-retas. Isso aqui, gente, formou um ângulo, tá vendo? E esse ângulo aqui é chamado de ângulo de 90 graus, porque as duas traves, os encontros dela, ou seja, formam uma vertical com uma horizontal. Então, o encontro delas forma um ângulo de 90 graus, tá vendo? Ok? Então, lembrando que o símbolo de 90 graus é representado por esse quadradinho com um pontinho no meio. Ok, gente? Tá aqui para vocês. Continuando. Vamos lá, construção de ângulos com uso de reta e transferidor. Como eu ensinei para vocês, lembra? Primeiro passo, faça uma reta, tá aqui, ó, certo? Faça uma reta. Após nela, você vai pegar, na origem dela, vai pegar o transferidor, ou na origem dela, tá aqui, certo? Lembra, na origem do transferidor também, a origem onde fica aquele risquinho lá, encontrando duas retas, e vai formar um ângulo de 90, não vai formar um ângulo aqui ainda não, calma lá, vamos formar um ângulo de 48 graus. Aí após isso aqui vocês vão olhar onde está o 50 e vai tirar dois risquinhos, certo? E vai formar um ângulo de 48 graus, então esse ângulo é aproximadamente isso aqui, ok? Aqui, gente, como eu não tenho uma régua para me estar desenhando para vocês, eu vou fazer uma com base. Ó, lembra, a gente traçaria uma reta, aí vocês pegariam o transferidor, marcaria o ponto O, e onde é a origem da reta, essa linha de fé, a linha que se encontra aqui do transferidor, certo? E vai tentar desenhar 38 graus. Aqui, como eu sei que o 48 está aqui, então vai ser um pouquinho menos, então ele vai estar um pouquinho mais fechado do que aquele lá de cima. Então, 48 graus é mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui é só uma análise, tá, gente? Eu não tenho medida nenhuma. Já o 80 graus, observe que o 90 seria aqui, né?
Então 80 seria isso aqui, ó. Então praticamente um ângulo de 80 graus, ele vai estar mais ou menos assim, ó, bem perto do 90, ó, ok? Observe que quase formou um ângulo reto. 115 graus, então é maior do que 90 graus, ó, então eu vou desenhar minha reta de origem, certo? Então eu não posso, suponho que aqui seria 90 graus, retinho para cima, mas eu vou desenhar ele 115, então eu tenho que desenhar um pouquinho mais aberto. Então, observe que aqui, ó, o ângulo ficou bem aberto, então, certo? Próximo, 176 graus, ele está bem próximo de 180, então ele é bem aberto mesmo, ó, praticamente assim, ó, ok? Aí a importância está desenhando com a régua, tá, gente? Eu não tenho régua, então não tem como eu estar fazendo para vocês exatamente aqui, ok? Então ele teria mais ou menos essas faixas aí para vocês no desenho, ok? Então vamos lá. Para mim classificar esses ângulos, lembra, esse ângulo aqui é agudo, esse aqui também é agudo, esse aqui já é obtuso e esse também aqui já é obtuso, certo? Então lembra que os dois acima de 90 graus é obtuso, abaixo de 90 graus é agudo, igual a 90 graus é ângulo reto. Então essa foi a aula sobre ângulos e retas, espero que vocês tenham gostado.